Olá, mestres da hospitalidade! Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar aqui de um assunto que eu tenho certeza que é extremamente importante aí para o seu negócio. Saber delegar corretamente e, principalmente, treinar com qualidade todo o seu time. Você já está fazendo isso no dia a dia? Ou gostaria de melhorar? Gostaria de aprender a como fazer? Então, nessa aula, eu vou trazer 4 passos direto ao ponto, bem detalhado, do como é que você vai fazer. E, por último, um bônus que eu considero a cereja do bolo. Muitas pessoas não aplicam, e se você aplicar o seu negócio, ele vai sair na frente da concorrência. Eu tenho certeza disso. Vamos lá, então, para a primeira parte, direto ao ponto? Antes de mais nada, por gentileza, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreve. Deixa um like, e aí o YouTube ele entende que esse conteúdo ele é altamente relevante e ele vai entregar sim esse conteúdo para mais pessoas. E assim a gente ajuda um número muito maior de pessoas e você vai estar me incentivando a criar cada vez mais conteúdos desse nível. Vamos lá então? O primeiro ponto que a gente vai começar a falar aqui hoje é sobre o porquê que é importante delegar. Muitas vezes eu vejo donos de restaurante que pensam que ninguém vai produzir uma atividade, vai fazer uma atividade ali operacional melhor do que eles mesmos. E que é extremamente importante que eles estejam ali no operacional. Porém, vamos analisar. Cada pessoa dentro do restaurante, ela tem as suas funções. E algumas coisas são extremamente importantes que elas façam, outras relativamente importantes e outras não são importantes. Se a gente criar uma pirâmide, por exemplo, e nessa pirâmide a gente vai colocar no topo dela os donos do restaurante, deste negócio de alimentação, os sócios. E qual é o objetivo dessas pessoas aqui? Qual que é a principal atividade dessas pessoas? Eles são a visão estratégica do negócio. São eles que vão analisar o negócio e criar estratégias para fazer esse negócio crescer. Porque todo negócio precisa necessariamente crescer constantemente. Se você estiver estagnado no seu negócio, você está declinando um pouquinho, mas todos os meses você precisa crescer. E talvez, se você está muito no operacional, você está deixando de dar atenção para o que é mais importante para o seu negócio, e é essa parte estratégica. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, ali falando sobre a pirâmide, no meio dela nós temos os líderes, os gestores. É quem é a cabeça pensante para olhar, cuidar, desenvolver, treinar todo o time que está na parte de baixo, que é o maior número da nossa pirâmide, que são pessoas do operacional. Então, recapitulando rapidinho, na ponta da pirâmide, donos, sócios, no meio, gerentes, líderes, maîtres, chefe de cozinha, se for o caso, cozinheiro líder, e abaixo toda a equipe do operacional. Assim, quando essas atividades elas são divididas de forma correta, esse organograma ele está bem claro para todo mundo em relação ao que cada um precisa fazer, fica tudo muito mais fácil. E você que está aqui me assistindo, você é dono de um negócio de alimentação, então se prepara, porque delegar é uma coisa extremamente importante. Você vai conseguir passar sim o seu conhecimento para esses colaboradores. Aos poucos você vai conseguir dar autonomia para que eles façam. É só seguir esses passinhos aqui. E eu vou contar para vocês. Dentre tantas mentorias, tantas donos de restaurantes que eu já mentorei, em especial eu tenho um case de sucesso. E uma das coisas que virou uma chavinha, vamos falar assim, na cabeça dele durante o nosso processo de mentoria foi essa questão de delegar. Ele tinha uma dificuldade muito grande, ele era o primeiro a chegar no restaurante, o último a sair,
E eu percebi desde o início da nossa mentoria que ele estava se sentindo esgotado. Ele tinha até vontade de fazer as coisas, mas ele estava tão cansado, tão sobrecarregado, que ele já não estava mais dando conta. E aí eu comecei, logo no início, a trabalhar isso com ele. A questão de olhar para as atividades e começar a delegar, a passar para as pessoas, e aí sim ele fazer esse papel que era necessário e que a empresa dele, o restaurante dele estava estagnado, que não conseguia mais crescer, ele não tinha tempo para fazer essa parte estratégica do negócio. E foi interessante que com o tempo, ele mesmo começou a perceber o quanto ele estava perdendo por não ensinar outras pessoas a fazer essa parte do operacional. Agora, no segundo passo, eu vou explicar para vocês exatamente como é que você vai identificar quais são essas tarefas que podem ser delegadas. Não são todas as tarefas que você vai delegar. Então, a primeira coisa aqui, você vai pegar do primeiro ao último dia de trabalho da sua semana. Vai separar por segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E vai descrever da primeira à última atividade do dia que você faz aí. Segunda-feira, o que é a primeira atividade que você faz? Que hora que você começa? Que hora que você para? Mas não é um planejamento, tu vai fazer o real. Chegou na segunda-feira, que hora no seu restaurante? Coloca o horário. Qual foi a primeira atividade que você fez? Ah, foi resolver tal coisa. E depois, a segunda, a terceira, que hora que você terminou de fazer a atividade? Vai colocando uma por uma. Porque na semana seguinte, você vai parar e vai analisar cada uma dessas atividades. Do lado delas, você vai colocar o que foi que você fez, que era extremamente importante você ter feito, o que era mais ou menos importante e o que não era importante. Aqui você pode colocar uma legenda como A, B, C, ou em números de 0 a 100, qual o grau de importância, aí você vê como é melhor. Depois que você fazer toda essa atividade, você vai analisar o porquê que algumas atividades que podem ser delegadas você está fazendo. E como é que você vai começar a delegar? Esse aqui é o primeiro passo é identificar. Você já entendeu a importância de delegar, agora você precisa identificar. E aí, como é que você vai fazer para treinar a sua equipe para assumir mais responsabilidades? E agora? Agora que o bicho pega para muitas pessoas, né? Ok, eu tenho que delegar, então eu vou contratar mais pessoas. Não, vai desenvolver o seu time. Você precisa acreditar no potencial dessa galera que está aí com você. Quando você contratou acreditando no potencial de cada um. E é isso que nós vamos começar a desenvolver a partir de agora. Esse ponto aqui é extremamente importante. Então, você identificou algumas tarefas, vamos supor, fazer contagem de estoque. Precisa você ir lá necessariamente fazer ou você pode pedir para alguém fazer? Fazer o atendimento ali quando os clientes chegam no seu restaurante. É legal que o dono de restaurante, se ele tem um tempinho, tá por ali, que ele faça a recepção dos seus clientes. Mas não é extremamente importante. Se você tiver coisas estratégicas para fazer ou atender esses clientes, muito mais importante cuidar do estratégico e ensinar seus colaboradores a atenderem esses clientes. Aqui vai muito de perfil de cada um. Eu conheço donos de restaurante que são extremamente comunicativos e que aquele momento em que o salão está aberto e ele está ali com os clientes é um momento que traz um gás, uma energia, porque eles gostam de estar ali fazendo aquela troca. Já existem outros donos de restaurante que, se forem fazer isso, eles vão se sentir muito mais cansados, porque não é o perfil deles. Isso é importante você analisar, tá? Mas, mais do que tudo, o mais importante é
qual é a minha função, qual é o meu papel aqui dentro deste negócio de alimentação e quais são as prioridades. Voltando, se você é dono de restaurante, a sua prioridade é cuidar das finanças, da parte estratégica, do marketing, do planejamento. Se isso tudo está em dia e você tem tempo, por que não? Se te faz bem, por que não estar lá na frente conversando com os clientes? Mas se você tem outras coisas para fazer, cuide das outras coisas e ensine o seu time a atender muito bem os seus clientes. Então, esse passo aqui, gente, às vezes as pessoas elas não dão a devida importância, mas você precisa elencar tudo o que você consegue hoje delegar para o seu time. Uma tarefinha que você dá para cada pessoa, você vai desenvolvendo eles e aos poucos você está dando muito mais autonomia para esse time, está fortalecendo todo esse time. Lembra que eu falei daquele dono de restaurante que foi um case, que é um case? Então, duas coisas que ele fez, eu até já citei aqui, acabei não falando que foi ele que fez. Ele, de cara, ele percebeu que não tinha por que ele fazer contagem de estoque. Ele já passou isso para uma pessoa. E ele começou a ensinar toda a parte ali da frente de atendimento, os garçons, as atendentes, as recepcionistas, o como é que ele gostaria que as pessoas atendessem os clientes. E aí, ele ensinou e ele foi observando esse pessoal. Talvez você queira saber um pouquinho mais como é que faz realmente um treinamento. E eu vejo que essa dúvida está entre muitos donos de negócio de alimentação, e é por isso que eu estou trazendo aqui esse terceiro passo. Como é de verdade, Dani, que eu treino a minha equipe? E parece que eu tenho que contratar alguém de fora, isso é algo complexo. Claro, se você quiser me contratar, ficarei muito feliz de ir até o seu estabelecimento e treinar a sua equipe. Mas isso não é algo que, se você não contratar uma pessoa para isso, você não consegue fazer. E eu vou te explicar o porquê. O treinamento, ele é um passo a passo que você vai fazer e vai ensinar a sua equipe. Veja bem, eu vejo muitas pessoas confundindo treinamento com um informativo, sabe? A partir de amanhã, o nosso horário de atendimento vai ser a partir das 11 horas da manhã, vamos abrir todos os dias até a meia-noite. Isso é um informativo. Um treinamento por exemplo, como que eu quero que vocês recepcionem os meus clientes, os clientes que chegam no nosso restaurante. Aí você ensina. Você ensina. Sabe o que você faz na sequência? Você visualiza os colaboradores que estão ali participando desse treinamento, eles fazerem o que você ensinou. Aqui é um ponto importante. A gente precisa analisar qual que é o nível de complexidade desse treinamento. Uma recepção, um atendimento, algumas vezes precisa até ter um pouquinho de jogo de cintura, se o seu restaurante ele é mais cheio, tem fila de espera, às vezes os clientes gostam, tem algumas mesas preferidas ali dentro do restaurante, precisa ter um pouco mais de jogo de cintura. Então, é um tipo de treinamento que precisa ser mais treinado nos mínimos detalhes. Então, repetindo, treinamento não é um informativo. Treinamento é ensinar e visualizar esses colaboradores fazendo. E às vezes isso precisa ser repetido algumas vezes até ficar bom. O ideal é quando a gente pega toda a equipe do salão para fazer treinamento, esse treinamento seja feito com as portas do restaurante fechado, por motivos óbvios. Quando a gente está falando da parte da produção, não. Legal que, claro, seja um momento de menos movimento do restaurante, você não vai atrasar pratos por conta disso, mas você consegue fazer em diversos horários aí com a equipe de produção. E esses treinamentos, eles são curtos e direto ao ponto. Por isso que é importante que você faça com bastante frequência. Se você
por acaso é o dono desse negócio, abaixo de você, tu vai ter alguns líderes, de repente, maître, gerente operacional, chefe de cozinha, cozinheiro líder. Essas pessoas, elas vão ter o potencial de treinar as suas equipes lá dentro da cozinha, dentro da confeitaria. De repente você tem um espaço ali que é de antecipação. Como que é feito essas antecipações? Lá no salão, quem é que vai treinar? Quem é a pessoa ideal? Você não tem um gerente operacional, de repente você tem um garçom com mais experiência, e aí você vai analisando. Você, enquanto dono, treina essas pessoas que são seus líderes, e esses líderes vão treinando os demais. Você consegue otimizar o seu tempo. Não é uma coisa que você vai construir rapidamente, em uma semana, e tá tudo 100% redondinho. É um processo. Mas quanto antes você começar e quanto mais você se dedicar a isso, mais esses resultados vão ser acelerados aí no seu negócio. Essa conta, ela fecha. Você pode ter certeza disso. E com o tempo você vai perceber o quanto isso é satisfatório. Aquele dono de restaurante que eu trouxe o exemplo algumas vezes aqui. Então, eu achei muito interessante que chegou o momento que ele veio comentar comigo que uma colaboradora já estava fazendo com muito mais eficiência do que ele a contagem de estoque. Porque ela pegou, colocou numa planilha, e aí ela já levava a conta para ele, tudo fechadinho. E ele achou aquilo incrível, porque justamente ele acreditava que ninguém ia fazer alguma atividade operacional melhor do que ele, porque ele já tinha anos de experiência e tal. Mas às vezes, quando você vai dando autonomia para o seu time, eles vão te trazendo ideias de como fazer aquilo que você sempre faz de um jeito diferente. Não é sempre que isso vai dar certo, ok, mas deixe o seu time criar, mostrar o que eles pensam, colocar em prática. Algumas vezes eu tenho certeza que não são poucas, eles vão te surpreender, porque você está fazendo o mais importante, sabe o que que é? Mostrar que você está confiando neles, você está dando autonomia. Isso vira uma chavinha aí dentro do seu negócio, que eu acho incrível quando você consegue chegar nesse nível. Beleza, já falei da importância de delegar, como delegar, como entender quais são as atividades que são as mais importantes que você pode delegar. Falei sobre os treinamentos e agora? Terminamos o processo? Não, não terminamos o processo. Temos uma parte aqui que é a quarta e depois vem o bônus que eu prometi para vocês. O quarto passo é o feedback. O feedback é importante que você dê aquele feedback corretivo quando você está ensinando. Você ensinou lá o garçom a atender de uma determinada maneira que você acha importante. Aí você visualizou ele fazendo com você ali uma dinâmica de cliente e garçom. Ok, ficou legal. Agora o salão abriu, os clientes de verdade chegaram e esses garçons vão começar a atuar. Você percebeu que esse garçom está fazendo alguma coisa diferente do que foi combinado. Chama e já dá o feedback corretivo ali no ato. Mostra para ele que você está observando, se é uma coisa mais grave. Se não é, pode deixar para o final do período do atendimento, no momento que tem menos clientes, está sobrando um tempinho, no início do dia seguinte. Aí é você que vai administrar isso. Mas nunca, depois que você ensina algo, deixe o seu colaborador fazer de maneira errada e deixe passar por aquilo mesmo. Porque aí você vai perder a credibilidade. Para você desenvolver um time, a partir do momento que você ensina um passo, precisa ficar em cima e insistir que eles façam por várias e várias vezes até que aquilo fique muito bom. Porque não dá para abrir mão. Não dá para fazer de conta que não está vendo que você vai perder a mão com o seu time. Talvez às vezes você não leva isso tão a sério, mas é importante. Agora, outro ponto importante, que inclusive aquele dono de restaurante que eu falei para vocês, ele fez no restaurante, ele implantou e ele viu um resultado muito bom.
que é você fazer reuniões semanais com todo o seu time. Naquele caso, era um restaurante que abria para almoço e para jantar. Eles tinham duas equipes. Então, o que que eles faziam? Dentro da cozinha era feito um briefing de abertura, só com o pessoal da cozinha, todos os dias, uma coisa muito rápida, direto ao ponto, só para fazer pequenas correções do que deu errado no dia seguinte, o que que precisa prestar atenção, o que tem que fazer de antecipação, coisas nesse sentido. E no salão, também um briefing de abertura, todos os dias, antes do almoço, antes do jantar, com a equipe da manhã, a equipe da noite, todos os dias. Mas uma vez por semana, eles começaram a reunir toda essa equipe entre o almoço e o jantar, uns minutinhos, 100% do restaurante, para falar sobre as evoluções que o restaurante teve, sobre as conquistas, os elogios e também, sim, dar aqueles feedbacks corretivos que vários colaboradores ali estavam falhando e que estava atrapalhando o restaurante. Tanto os elogios como os feedbacks corretivos, eles são extremamente importantes. O que a gente tem que ter cuidado é para não ofender quando é uma coisa pontual, que só um colaborador fez, foi um único erro que aconteceu. Isso você trata no individual. Mas assim, mostrar para os colaboradores as evoluções que eles estão tendo e o quanto você se importa com essas evoluções é muito importante. E você não pode abrir mão disso. Porque é isso que vai fazer o seu time ele evoluir constantemente. Agora chegou a grande hora do nosso bônus que eu prometi para vocês. Pessoal, você já delegou, você já treinou, você começou a fazer esses feedbacks, essas reuniões, mostrou para cada um dos seus colaboradores como é que eles estão indo, quanto eles estão se desenvolvendo. Ponto importante, nunca abra mão disso. Empodere a sua equipe. Ensine eles a tomar decisões. Um dos grandes problemas que eu vejo em negócios de alimentação é que qualquer coisinha que acontece, estão correndo atrás do dono do negócio ou daquele gerente que de repente é o que abraça a causa, é o primeiro a chegar, o último a sair. E aí é ele que tem que resolver tudo, ele fica sobrecarregado e ele deixa de fazer outras coisas que também são importantes. Comece a ensinar seu time a olhar para o problema, analisar e o que é que pode ser feito, como que pode ser melhorado. De repente, quando levar o problema, já levar uma estratégia de solução. Talvez você nem ia pensar naquilo, as pessoas pensam por você. Ensine as pessoas a pensarem por você também. Isso é importante. Comece a dar abertura para que eles tragam ideias, soluções. Às vezes as pessoas que estão ali no dia a dia, eles vivenciam muito aqueles problemas e eles acabam não te contando porque você não dá abertura. É importante olhar para o time, entender o, como é que eles pensam. E quando está errado, também ensinar o porquê que está errado. Às vezes as pessoas têm ideias que na cabeça delas são extremamente eficientes, e aí você pode explicar o porquê que não é eficiente. Mas agradeça por eles trazerem a sugestão, por eles terem pensado em algo diferente. Incentive a continuar pensando, a levar novas ideias. Muitos negócios, eles crescem por conta dessas boas ideias que os colaboradores vão dando, e é isso que vai fazendo a empresa ela ir tomando tamanho, proporção. Então, dê esse espaço. E aí, claro, defina com muita objetividade o que é que eles podem começar a ter autonomia para resolver sozinhos e o que eles não podem. Eu recomendo fortemente que você comece a empoderar diretamente os líderes do seu negócio. Por que eu estou usando esse termo líder? Porque pode ser um maître, um gerente operacional, um cozinheiro líder, um chefe de cozinha, um chefe executivo. Eu não sei o tamanho, a proporção do seu negócio. Quem sabe você tenha só um braço direito que cuida de todos os setores por você.
para você. E aí, esse braço direito, ele tá extremamente dependente de você, ele acaba não fazendo as coisas porque ele não. Você talvez não dá essa autonomia para ele. Então, comece dando autonomia para essa galera, para esses líderes aí que estão no operacional. E aos poucos, você vai ensinar esses líderes a também ir dando autonomia para todo o time que está aí no operacional, na parte do salão, na parte da cozinha, e aí mostrando, isso que é importante, quando você mostra para os colaboradores que você acredita, que você está dando autonomia, eles começam a ir em busca de novos conceitos, novas formas de fazer. Nosso mercado, ele está evoluindo constantemente. Parte de produção, hoje em dia, a gente tem um monte de solução. Parte de atendimento, nós temos muitas tecnologias que vêm aí para agregar. Então, essas pessoas que acabam indo atrás e te trazendo soluções para que você avalie se isso cabe no orçamento, se isso é um investimento, vai ter um bom custo-benefício. E aí você pensa em outras possibilidades junto com o seu time, valorizando o seu time. Não deixe de fazer isso. Empoderar os colaboradores é muito importante. Mostrar para eles que eles são pessoas criativas, que eles conseguem solucionar o seu negócio, te ajuda muito a fazer o seu negócio crescer. É isso aí. Já se inscreveu no meu canal? Se não se inscreveu, se inscreve. Clica no like, dá um like para mim, por favor. Esse conteúdo eu tenho certeza que ele foi altamente relevante. Se você aplicar aí no seu negócio, você vai ver em pouco tempo grandes transformações. E depois faz o seguinte, por favor, volta aqui, conta pra gente. Quais foram as evoluções que você teve, quais foram os aprendizados, para que você incentive a outros donos de negócio de alimentação, outros gerentes, a aplicarem isso também nos seus negócios. Combinado? Já está inscrito? Então, até a próxima aula!